Olá, terráqueo! Seja bem-vindo ao canal Humanamente. É um prazer ter você aqui com a gente. O nosso canal, Humanamente, de humanidades, de linguagens e códigos, vai te auxiliar em diversos temas, abordando temas sociais, ambientais, do seu cotidiano, temas que o Enem exige que você conheça, diversas competências, diversas habilidades. Vamos para a nossa primeira aula? O tema hoje é a crise do sistema carcerário brasileiro, um tema extremamente importante, não? A crise no sistema carcerário brasileiro ganhou muito destaque no início de 2017, quando o maior presídio do Amazonas enfrentou uma rebelião e teve uma série de embates entre grupos, entre organizações criminosas, deixando um saldo de 56 mortos. Havia 1.224 presos e a capacidade máxima era para 454 encarcerados, quase o triplo. O Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. São 622 mil detentos, um problema sério, não é? Para se ter uma ideia de dados estatísticos, geográficos, entre 2000 e 2014, a população carcerária cresceu 161%, 10 vezes mais do que cresceu a população brasileira, que somou 16%. Com 40% dos presos ainda não condenados, um sistema pericial ainda deficiente, uma falha gritante na defensoria pública, nós questionamos qual a solução, quais as medidas mitigadoras. Professor, direitos humanos é direito dos manos. É dos mano e das mina. Dostoiévski dizia que uma forma de avaliar o nível de civilização de uma sociedade é pela maneira como essa sociedade trata seus presos. Eu concordo com Dostoiévski. Muitas pessoas acham que tratar um prisioneiro com civilização é um privilégio, é dar um privilégio a esse prisioneiro, não é. Tratar um prisioneiro, um ser humano com civilização, é uma questão de dignidade humana, não é a dignidade daquele indivíduo que está sob tutela do Estado. É a dignidade de nós como gênero humano. Professor Alexandre, direitos humanos é para humanos direitos. Quando nós falamos em direitos humanos, uma das coisas que as pessoas pensam é que nós estamos falando de algo que é da esquerda apenas, ou coisa de esquerdista, como dizem. Na verdade, direitos humanos não é nem de direita ou de esquerda apenas. Assim como a desumanidade, infelizmente, não é privilégio de nenhum desses dois lados. A história do século XX prova isso. Tanto os gulags, com os massacres de inocentes de Stalin, de um lado, assim como os massacres no Chile de Pinochet, do outro lado. Tanto os massacres da ditadura de Mao Tse-tung, de um lado, milhões de mortos, quanto os massacres da ditadura argentina, que foi muito pior do que a nossa, inclusive no Brasil. Então, infelizmente, isso não é um lado ou outro, sem entrar no mérito de se vale utilizar essa dicotomia direita-esquerda nos dias de hoje. Na verdade, a humanidade, assim como os direitos humanos, não estão de um lado ou de outro, eles são um lado. E o lado oposto é a desumanidade. Vocês se recordam que o professor Bruninho comentava há pouco tempo sobre o sistema carcerário brasileiro atualmente? Eu gostaria agora de fazer uma leitura histórica desse processo, pensando no século XX, pensando 3 momentos do século XX. E lembrando que nesses 2 momentos, o sistema carcerário brasileiro foi utilizado com funções políticas. Cito o primeiro, durante a era Vargas, a prisão do brilhante escritor brasileiro Graciliano Ramos, em 1936. No segundo momento, a partir de 1964, nos anos de chumbo,
quando nós vivíamos o dia que durou 21 anos, a ditadura militar brasileira encarcerou presos políticos. E a gente pode perceber que nos dois casos a explicação era a mesma. A acusação de filiação ao pensamento comunista, ao pensamento de esquerda. O terceiro momento histórico que a gente pode lembrar diz respeito à década de 90, a história do tempo presente, quando no mês de outubro de 1992, 111 presos foram brutalmente assassinados na penitenciária do Carandiru, não só chocando a sociedade brasileira, como repercutindo internacionalmente, mostrando que nós não sabemos lidar com o sistema carcerário. E lembrando do que o professor Alexandre havia comentado, nós não temos nenhuma preocupação com direitos humanos. Para nós, infelizmente, presos não são humanos. Representam o que há de mais distante da humanidade. São párias que, infelizmente, nós desejamos que estejam longe, muito longe da gente. Outra ideia errônea que as pessoas têm da luta dos direitos humanos é de que é uma luta apenas para defender os bandidos, como dizem, né? Ou aqueles que estão presos. Não. De fato, as pessoas, os indivíduos de bem, aqueles indivíduos que preservam os direitos dos demais, eles têm que ter os seus direitos humanos preservados. Isso é um fato, mas é por isso que nós temos leis. As leis servem para colocar justamente numa situação de proteção os indivíduos que respeitam os direitos dos outros, né? Agora, aquele que está sob tutela do Estado, ele não pode ser tratado com a desumanidade pela qual ele foi mandado para lá, né? Se ele está sob a tutela do Estado, ele tem que ter os seus direitos mínimos humanos garantidos. Ele já perde o direito de ir e vir, ele já perde o direito de um monte de coisas, né, de participar da política, mas ali ele tem que ser tratado com humanidade, não por ele como indivíduo, não pela dignidade dele como indivíduo, mas pela dignidade dele como ser humano, né? Tratar os nossos presos com dignidade é uma conquista da civilização, né? E nós temos que preservar. Lara, bacana, adorei a aula, mas como que eu faço isso virar um texto para o Enem? Bom, nesse vídeo o que eu vou fazer é te dar duas sugestões de como construir uma boa introdução, ou seja, uma boa apresentação do tema e um bom desenvolvimento de tese, caso isso caísse numa prova do Enem. Vou te dar duas opções. Uma fácil, quando você estiver desesperado, tá faltando só um pouquinho para poder acabar a prova, preciso de alguma coisa eficiente e rápida. E a segunda opção vai ser mais elaborada, para você que se planejou um pouco melhor para fazer a prova, tá com mais tempo e quer agregar pontos à competência 2 do Enem, conhecimentos de mundo, repertório sociocultural. Vamos lá? Primeira opção bem simplesinha, mas de impacto. Caótica. Essa é a principal característica do sistema carcerário brasileiro na atualidade. Esse cenário representa um desafio à efetivação dos direitos humanos no Brasil. Perceba que, com essas palavras de efeito, caótica, o uso de direitos humanos, nós amarramos todo o conteúdo que foi dito aqui hoje. E você conseguiu fazer uma introdução bastante razoável, de muito impacto, inclusive. Opção número 2, mais elaborada agora. Especialmente após o massacre do Carandiru, na década de 90, a crise do sistema carcerário virou alvo de calorosos debates. Perceba que essa introdução já é um tanto mais sofisticada, apresenta um conhecimento de mundo, já faz uma referência histórica, competência 2 do Enem. Agora a tese vai fazer a mesma ligação que fez aquela tese mais simples, ou seja, vai trazer o conceito de direitos humanos. Veja só. Como é que é, Lara? Dentre outros fatores, a superlotação, os maus tratos e o baixo potencial ressocializador das prisões fazem com que essa realidade represente uma celeuma à efetivação dos direitos humanos no Brasil. Veja que, além de mais sofisticada, ela ainda traz uma palavra nova para o seu repertório: celeuma, ou seja, uma problemática, um imbróglio, algo que precisa ser ultrapassado para poder ser resolvido. Mas a tese é a mesma coisa, trazendo aí o conceito de direitos humanos. De que você vai ter que se desincumbir agora ao longo da argumentação? De provar essa relação entre o sistema carcerário bagunçado, do jeito que está atualmente no Brasil, e o ferimento aos direitos humanos. Tranquilo?
Esse tema é cara de Enem, cara de outros vestibulares, extremamente atual, e eu tenho certeza de que te ajudei a construir um ótimo parágrafo de introdução. Até a próxima! Agora eu entendi. Não é mesmo, queridinho? Então deixa o seu like e se inscreva no nosso canal e até a próxima aula. Sim.